Meu nome é Mariana, eu sou professora de Sociologia do Colégio Meta e hoje a gente vai ver um pouco sobre a relação entre o Alexis de Tocqueville e sua obra Democracia na América com alguns fatos contemporâneos de efervescência social que estão acontecendo por aí. Essa obra, A Democracia na América, ela tem, em linhas gerais, a preocupação mostrar como que se deu a formação do Estado democrático norte-americano. Uma das primeiras coisas que ele identificou quando ele se posicionou no campo e começou a observar o nascimento daquele povo, eles nasceram de uma condição igualitária muito forte. Ela passava por 3 pontos principais. Primeiro, eles passavam de uma ordem religiosamente igual, ou seja, eles tinham uma base protestante, luterana, calvinista, não existiam mais aquelas diferenças religiosas tão discrepantes, tão gritantes. Segundo ponto, houve a quebra das hierarquias, então não havia mais aquela nobreza, que ditava as regras. E o terceiro ponto, e muito importante, porque é ele que nos dará a concepção moderna de liberdade, ou seja, o que significa ser livre hoje, começa aqui, que é justamente a liberação para o acúmulo de riquezas, ou seja, nesse momento, todos estavam livres para poder correr atrás do seu enriquecimento. Essa formação do Estado americano, como nós vimos, para o Tocqueville, não é algo isento de uma maior relevância, porque ela inaugura essa concepção moderna. Para ele, a modernidade ela é vista como uma marcha em direção à igualdade. Assim, o que nós temos? Indivíduos que são iguais e economicamente livres para poderem correr atrás de suas próprias riquezas. E nesse momento, Tocqueville ele impõe uma questão. Essa concepção moderna, essa marcha em direção a essa igualdade, ao que ela nos conduzirá? A servidão ou a liberdade? Por quê? O Tocqueville ele enxerga um risco nessa marcha em direção a essa igualdade. Ou seja, nós temos o estabelecimento de uma ordem extremamente individualista. O que significa isso? Cada vez mais os indivíduos, as pessoas, elas vão esvaziando a esfera pública, ou seja, esvaziam a vida política em prol de suas ordens privadas, ou seja, em prol de suas próprias esferas privadas, E isso acontece de fato muito conosco. Esse esvaziamento da esfera política, ele levaria então ao que ele chamou de absenteísmo político. Estamos falando de ordem privada, trazendo essa questão para a contemporaneidade, para os dias de hoje. O que a gente está falando? Nós estamos falando dessa nossa vida privada, que é uma ordem privada, uma vida privada capitalista, ou seja, baseada no consumo. É através do consumo que nós conseguimos desenvolver esse nosso sentimento de pertença, de pertencermos a um determinado grupo social, Mas voltando no Tocqueville, ele acreditava que essa valorização dessa ordem privada, ela poderia nos levar ao estabelecimento daquilo que ele chamou de tirania da maioria. Nada mais é do que o estabelecimento de uma ordem que, sob a roupagem de uma ordem democrática, seria, na verdade, o estabelecimento de uma ordem ditatorial. Por quê? Não existem vácuos no poder, Sempre existe algum voluntarioso que ocupa aquele espaço e passa a falar em nome dos demais. E aí que a gente chega então à questão da problemática da representatividade política. Esse absenteísmo político que nós falamos anteriormente, que é proveniente justamente desse movimento exacerbado de privatismo, de individualismo, ele acaba assim desarticulando aquilo
que poderia ter sido um grande movimento social, como vocês acompanharam aí a partir de meados do ano de 2013. Aquela movimentação, aquela efervescência social que começou a partir de uma base muito legítima, hoje ela é muito questionada, se é de fato um movimento ou se é um agrupamento social. Os movimentos sociais são movimentos que buscam um ideal, né, que lutam por uma causa, e geralmente esses movimentos eles têm que ser preenchidos de algo que infelizmente falta, justamente a política. Já o agrupamento, né, o nome mesmo diz, são grupos de indivíduos que não lutam necessariamente por um ideal, mas sim lutam contra figuras específicas, que também foi muito verificado por todos nós durante esse processo de efervescência social que vem acontecendo desde o ano de 2013. Isso é só um exemplo de como que as teorias clássicas, elas podem e muito nos ajudar a entender a contemporaneidade e os fatos sociais mais recentes.